Vamos lá, pessoal. O objetivo da aula de hoje é a gente, de forma prática, poder revisar todo o conteúdo a respeito de PHP mais MySQL. Permitir que vocês possam desenvolver sistemas que possam inserir dados, editar dados, apresentar dados ou deletar dados a partir de uma aplicação web desenvolvida com HTML, PHP, utilizando o SGBD MySQL, ok? Para a gente poder revisar a aula passada, vamos criar uma pequena aplicação, onde nessa aplicação eu vou poder inserir uma informação digitada pelo usuário a partir de um formulário HTML. Vamos criar um formulário na qual o cara vai poder cadastrar uma agenda eletrônica, onde para cada usuário eu vou poder cadastrar o seu nome e seu telefone, ok? Primeiro eu vou manipular o meu front-end, criando um formulário que permita o cara submeter tais dados. Então, por enquanto, eu vou configurar o meu Notepad++ para que eu possa codificar utilizando a linguagem HTML, ok? Então, vamos lá. HTML barra HTML. Depois, certo? Dentro desse site eu vou ter um corpo barra body. Neste corpo eu vou criar um formulário, onde nesse formulário eu tenho que ter dois parâmetros. Tanto o parâmetro action, quanto o parâmetro... E aí, pessoal? Eu tenho um parâmetro action e o método de envio, que pode ser get ou post. Vamos utilizar o método get nesse exemplo, certo? O action, daqui a pouco a gente vai criar o formulário, o script PHP, cadastra.php, ok? Os dados vão ser submetidos para esse script. Barra form. Logo em seguida eu vou implementar os meus campos, onde o cara vai poder digitar o nome a ser cadastrado. Aqui eu vou implementar um campo input com o tipo texto, com o nome de campo chamado de nome. Vou pular uma linha e vou criar outro campo com o rótulo telefone. Vai ser outro input do mesmo tipo, texto também, porque o cara pode digitar parêntese, pode digitar traço. Entrou caractere, texto, com o nome de telefone. Vou pular uma linha para aqui embaixo criar um botão de submissão. Input type igual a submit com o valor, porque isso aqui é conteúdo desde o primeiro estágio. É obrigação de você já ter isso aqui, ó, na cabeça. Com o valor, o rótulo cadastrar ou enviar. Vamos deixar cadastrar, certo? Vou salvar esse formulário com o nome de formulário.html. Salvem esse formulário lá na pasta htdocs do Champ. Abrir aqui o navegador e visitar o domínio do meu servidor local, que é qual, pessoal? Localhost barra formulário.html. Pronto, estou com o formulário com esse nome, campo nome e campo telefone, mas por enquanto se eu clicar em cadastrar, vai acontecer um erro porque a gente ainda não criou o script. Então vamos lá. Vamos agora para o nosso back-end. Vamos criar um script PHP, então aqui no Notepad++. Mudamos para PHP a sintaxe, menor que interrogação PHP, interrogação maior que, para, primeiro, receber os dados submetidos a partir do formulário. Segundo, cumprir aquele protocolo de 4 etapas para que eu possa me comunicar com o servidor, dentro desse servidor me comunicar com a base de dados, dentro dessa base de dados poder executar uma consulta SQL e no final encerrar a conexão com o MySQL Close. Vamos primeiro cumprir a primeira etapa, receber os dados submetidos, ok? Eu sei que lá no formulário HTML eu vou receber o nome e o telefone do cara digitados a partir do formulário. É importante receber tais dados e atribuí-los a variáveis PHP. Então eu sei que aqui no mínimo eu vou ter um nome
e no mínimo um telefone. Ok? O nome vai ser preenchido a partir do nome digitado a partir de uma requisição a partir do get. E aqui entre aspas eu vou digitar o nome do campo, que é nome mesmo. Por isso que eu defini o nome da variável, mesmo o nome do campo HTML, para facilitar a minha vida aqui. Ctrl C, Ctrl V, dessa vez eu vou captar o telefone. Beleza? Agora, meu trabalho vai ser pegar esses nomes e lançar na minha base de dados, para ver se esses nomes, se essas informações estão chegando aqui no meu formulário. Por enquanto, vamos imprimir ele na tela, só para ver se eu estou captando corretamente as informações. Então aqui eu vou executar um echo, nome, mais um espaço sim, com traço, concatenado. Aliás, eu estou usando mais, na verdade é ponto, usando sintaxe Java, né? Ponto. Só para saber que a gente está sabendo. Com certeza. O praxe, né? Eu vou salvar esse script com o mesmo nome que eu defini lá na action do meu formulário. Cadastra.php. Para testar a minha aplicação, vou atualizar o meu formulário e ver se ele está submetendo, né? Nome. Grisney. Telefone. O prefixo da Bahia é qual? 86. 77? Danou-se. 77 9999 6669. Cadastrei. Por enquanto tá bonitinho. Os dados submetidos do front-end chegaram no back-end. Mas não quero apresentar. Eu quero inseri-los no meu banco de dados, ok? Então, antes de começar a codificação relacionada a banco de dados, vamos preparar o nosso SGBD para que eu possa cadastrar informações de uma agenda eletrônica. Para essa segunda etapa, configurar o meu SGBD, eu vou utilizar o phpMyAdmin, que já vem na instalação do Champ. Para que eu possa ter acesso à aplicação, eu digito localhost /phpMyAdmin. Então, eu cliquei aqui em base de dados para criar uma nova base de dados. E aqui em Create Database eu vou criar a base de dados Agenda GTI. Vou deixar esse GTI em caixa alta, certo? E vou clicar em Criar. A agenda GTI vai ser exibida aqui do lado esquerdo, do meu phpMyAdmin. Eu vou clicar na base de dados para nesta poder criar um ou mais tabelas, ok? Onde eu tenho que definir um nome e a quantidade de campos, de colunas, certo? Vamos chamar essa tabela de cadastro. E a quantidade de colunas vai ser só 3. O ID do cadastro, o nome cadastrado e a agenda. Para facilitar a minha vida, o mesmo nome dos campos são o mesmo nome das variáveis PHP, que por conseguinte são o mesmo nome dos campos. Então, vou criar 3 campos. Tu usa isso como padrão, Thiago? Eu uso como padrão. Não é obrigatório, mas eu gosto de fazer isso por padrão. O mesmo nome do campo é o mesmo nome do campo SQL, que é o mesmo nome da variável PHP. Ok? Executar. Clicando em executar, eu vou ter a possibilidade de definir o nome e os tipos e as chaves da minha tabela. Então aqui eu vou criar os seguintes campos: ID, nome e telefone. O ID vai ser do tipo inteiro, o nome vai ser Vachar e o telefone também. Vachar, certo? Vamos definir o tamanho para o campo nome de 100, 20 caracteres aqui, certo? Vamos definir que essa chave primária seja autoincremental, né? Então, eu vou dizer aqui no campo índice que ela é primária e que é autoincremental, certo? Se eu não marcar aqui no nulo, ela já vai ser considerada um campo não nulo, certo? Beleza? Salvem a tabela. Beleza. Estou com minha tabelinha criada. O trabalho agora é fazer com que nossa aplicação alimente essa tabela, ok? Voltando para o meu PHP, já captei o nome digitado, já captei o telefone digitado. Vamos agora executar cada uma daquelas etapas.
Primeira etapa, eu tenho que fazer com que o meu PHP enxergue o meu SGBD. No nosso caso vai ser SGBD mais SQL, ok? Para cumprir a primeira etapa, eu vou usar aqui função PHP. Vocês se lembram? É sempre o nome do SGBD, underline, o que eu quero fazer. Eu não quero conectar com o SGBD. Connect, ok? Entre parênteses eu vou ter quantos parâmetros? A URL do meu SGBD. Como o meu servidor de dados é local, aqui eu vou digitar localhost. No segundo parâmetro eu vou definir o que, pessoal? Pode ser aspas simples ou duplas aqui. Qual é o segundo parâmetro, pessoal? O nome do usuário do banco, que no champ, por padrão, é sempre root. E o terceiro parâmetro vai ser a minha, que por padrão é string vazia, no meu champ, ok? É importante eu criar uma variável que represente o meu SGBD e se a conexão foi realmente estabelecida com sucesso. Aqui eu posso criar uma variável para receber a saída da função MySQL connect. Eu posso dar qualquer nome para essa variável. A gente pode chamar ela, por exemplo, de servidor. Ok? E vou agora cumprir a segunda etapa. Qual é a segunda etapa, pessoal? Dentro desse SGBD, eu vou me comunicar com uma base de dados específica. Para isso, eu vou usar aqui função PHP. A gente viu que sempre eu vou digitar MySQL alguma coisa, né? Se eu quero me comunicar com a base de dados, DB, tá quase lá. Select DB. A função MySQL Select DB tem quantos parâmetros? Eu não quero me comunicar com a base de dados? Que base de dados? Então eu vou criar uma base de dados chamada Agenda GTI. Eu vou digitar o nome da minha base de dados. Vírgula. Logo em seguida eu vou digitar o que no segundo parâmetro? A variável que representa o meu SGBD. Nesse caso eu chamei de quê? Servidor. Não estão assistindo os vídeos, né? Agora eu vou cumprir a terceira etapa, que é o quê? Executar uma consulta em cima de uma tabela inserida dentro da base de dados Agenda GTI. A gente criou uma tabela chamada cadastro. Meu objetivo vai ser pegar o nome que o cara digitou, pegar o telefone que o cara digitou e inserir na minha tabela. Para inserir dados em uma tabela, eu vou usar aqui Carry SQL. Insert. Então, eu vou ter que, a partir do PHP, executar um insert. Qual a função PHP que eu vou utilizar para isso? Executar uma consulta SQL. Dentro de um SGBD MySQL. É sempre MySQL alguma coisa, né? MySQL Carry. Agora sim, Nivaldo. Eu vou implementar o MySQL Carry. Entre parênteses e aspas, vou digitar aspas dupla, porque dentro eu vou ser obrigado a inserir aspas simples. Eu vou digitar a minha consulta que vai me permitir inserir o nome e o telefone inseridos no formulário na minha tabela cadastro. Então aqui, ó, insert into cadastro, que foi o nome da tabela que a gente criou na etapa anterior no PHP MyAdmin. Entre parênteses os campos nome, telefone, os seguintes valores. Velhos. Continuando, quais são os campos que eu vou inserir? A variável que representa o nome digitado e a variável que representa o telefone digitado. Então aqui, aspas, cifrão nome. Lembre-se, aspas simples, porque fora eu usei aspas dupla. Aspas nome. E por que aspas? Porque eu estou trabalhando com uma coluna fachar, né? Aspas, cifrão, não se esqueça do cifrão, porque eu estou trabalhando com a variável PHP. Telefone. Beleza. Só de executar essa consulta, eu vou acessar a tabela cadastro e inserir nos campos nome e telefone o conteúdo da variável nome e o conteúdo da variável telefone. Ok? Para saber se essa consulta realmente funcionou, eu vou executar minha aplicação, acessar o PHP MyAdmin, clicar na tabela de cadastro e ver se o nome e o telefone que eu cadastrei
realmente está sendo inserido lá. Beleza? Tranquilo? Então vamos salvar. Vamos voltar lá para o meu site, para o meu navegador. E vamos acessar novamente o meu formulário.html. Voltar para o front-end para poder digitar as informações, ok? Beleza. Agora sim, vamos cadastrar Grisney. Eita, Grisney já está aqui no autocomplete. Beleza, Grisney. E aqui é 77. Ah, já está aqui o telefone de Grisney, beleza. Cliquei em cadastrar. Não fez nada porque por enquanto eu não estou gerando saída a partir da minha aplicação. Não deu nenhum retornozinho. Por enquanto não, por isso que está vazio. Para saber se está ok, vamos lá no localhost. Vamos clicar na tabela cadastro. Vamos exibir as informações do dele. Ei, estou a Grisney aqui na base de dados. Ó. Grisney, o telefone dele automaticamente foi atribuído o ID 1, porque o ID está auto-incremental. Beleza. É importante eu dar um feedback para o usuário, para ele saber que realmente o nome que ele cadastrou realmente foi cadastrado, não é verdade? Então vamos lá. Aqui eu não tenho execução da consulta. Eu posso criar uma variável que vai receber uma saída da função MySQL, né? Eu posso criar uma variável aqui chamada cadastrou. Cadastrou vai receber a saída da função MySQL carry. O que eu quero com isso? Embaixo aqui da carry, eu posso executar um if e checar se cadastrou. Se cadastrou, eu posso exibir uma mensagem de sucesso, né? Por exemplo, echo cadastrado com sucesso. Vou pular uma linha BR e embaixo vou colocar um link que quando o cara clicar, eu vou poder permitir ele voltar para o formulário e cadastrar um novo nome e um novo telefone. Aqui eu vou colocar um link href igual aspas dupla, porque fora usei simples. Qual é o nome do meu formulário? É formulário.html. Então aqui, ó, formulário.html, ok? Barra A. E aqui dentro eu vou colocar o texto voltar. Ponto e vírgula. O que é que vai acontecer? Se cadastrou corretamente, eu vou exibir cadastrado com sucesso. Vou pular uma linha. Vou exibir um link. Que quando o cara clicar em voltar, eu vou voltar para a página do formulário. Vamos salvar para ver se está tudo ok? Salvei. Vamos lá. Vou voltar para o formulário. Notem que agora eu não vou precisar fazer esse arrudeio de digitar na URL, digitar, voltar para o PHP MyAdmin, voltar para o formulário a partir do navegador, porque tudo vai ser via aplicação agora. Vamos cadastrar agora Nivaldo. Nivaldo aqui, número 1, né? Beleza, número 1. Cadastrar. Opa! Cadastrado com sucesso. Voltar. Vamos cadastrar agora Cristiane e o telefone de Cristiane. 33333333. Cliquei em cadastrar. Cadastrado com sucesso. E assim sucessivamente. Ó. Vamos ver se está cadastrando mesmo, né? PHP MyAdmin. Procurar. Tá todo mundo aqui, ó. Grisney, David, Nivaldo, Cristiane. Porém, o usuário não vai ter acesso, ou pelo menos não deveria, ter acesso à tela administrativa aqui no PHP MyAdmin. Num sistema tipo CRUD, o cara cadastra informações, mas o usuário também pode ver todas as informações, consultar todas as informações cadastradas. Eu vou ter que implementar o select. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou ter que cumprir as 4 etapas, mas eu vou ter que, quando eu receber esses dados, representar esses dados em uma variável. Ora, mas eu não só vou receber um cadastro, eu vou receber vários. Então qual é o pulo do gato? Eu vou ter que trabalhar com array. Eu não estou trabalhando com a tabela de informações. Eu preciso representar essa tabela de informações no meu PHP. Qual é a melhor maneira de fazer isso? A partir de array. Como é que eu posso fazer isso? É o objetivo do resto da nossa aula. Porque, por enquanto, a gente só revisou
Aula anterior. Conteúdo novo. A gente aprendeu a cadastrar. Como eu posso selecionar os dados? Vamos lá para o meu PHP? Vamos criar agora uma telinha de busca no meu PHP, beleza? Vou criar um novo script PHP. Beleza. Para poder exibir dados, eu não posso fugir do meu protocolo das 4 etapas. Beleza? Então vamos lá. Lembrando, antes de terminar o script de busca, tá faltando o quê? A quarta etapa do meu script de cadastro, né? Eu me comuniquei com um SGBD, me comuniquei com a base de dados, efetuei uma consulta, tá faltando o quê? Encerrar a conexão, né? Como é que eu encerro a conexão? No final do script, ou na região que você quer encerrar a conexão, você vai usar a função MySQL underline close. E entre parênteses, eu vou digitar o nome da variável que representa o meu SGBD. Nesse caso, a gente chamou de servidor. Não se esqueçam, terminou de trabalhar com SGBD no script, encerra a conexão. Próxima etapa, criar um script PHP que me possa apresentar os dados na tela. Então vamos lá. Para poder mostrar os dados, cumprir as 4 etapas. Primeira etapa, me comunicar com o SGBD. MySQL underline connect. Aqui, localhost, vírgula, root, vírgula, senha. Precisa atribuir uma variável que representa o servidor. Servidor. Se vocês quiserem, pode até fazer Ctrl+C, Ctrl+V do script anterior. Estou digitando justamente para vocês fixarem a sintaxe. Logo em seguida, me comunicar com a base de dados de interesse. Nesse caso, MySQL select db. Parêntese. Qual é a base de dados que eu quero obter todas as informações cadastradas? Agenda GTI. Base de dados, SGBD que diga servidor. Beleza? Como eu sei que ele está selecionando direitinho, não vou criar a variável que eu possa checar se essa etapa foi cumprida. Logo em seguida, eu tenho que executar uma consulta. E essa consulta vai ser o quê? Select. Se eu quero mostrar todos os dados, select. Então aqui, ó, MySQL carry. Aspas. Select. Eu quero mostrar tudo. Select all from. Qual é o nome da tabela? Cadastro. Eu quero tudo. Eu tenho que armazenar a saída da execução dessa consulta em uma variável. Vamos chamar essa variável de dados. Ok? Todos os dados a serem processados pelo meu PHP precisam ser representados por uma variável específica. Mas aqui eu vou estar recebendo vários dados. A melhor maneira é representar tais dados a partir de um array. A partir do PHP, existe uma função que eu posso representar dados captados a partir do meu banco MySQL em um array, de forma automática. E a partir da estrutura de repetição, eu posso, a cada repetição, pegar uma linha da minha tabela e representá-la a partir de um array. Esse array será um array associativo, onde automaticamente cada índice do meu array vai ser o nome do campo MySQL que eu criei no meu SGBD. Como é que eu posso criar toda essa sintaxe a partir do PHP? Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou trabalhar com a estrutura de repetição enquanto. Por quê? Enquanto eu tiver dados para serem acessados da minha tabela cadastro, essa estrutura de repetição vai ficar pegando dados, convertendo para array, para que eu possa acessar esses dados a partir do meu PHP. Ok? Então, enquanto o quê? Vou criar uma variável que vai ser o meu array. Qual é o nome da minha tabela? Cadastro. Eu posso dar qualquer nome para essa variável. Vamos chamar essa variável de cadastro, que é o nome da minha tabela. Beleza? Cadastro
vai receber uma linha da tabela cadastro representada por um array. Como eu posso fazer isso automaticamente? Existe no PHP a função MySQL fetch array. Represente os dados de MySQL em um array e armazene esse array na variável cadastro. Que dados vão ser convertidos? Os dados convertidos a partir da saída da função MySQL carry. Quem é que representa a saída da função MySQL carry? Dados. Então, entre parênteses, eu vou botar os dados que serão convertidos. Nesse caso, vai ser dados. O que foi que eu fiz aqui? Só recapitulando. Selecionei todos os dados da tabela cadastro e a saída dessa consulta foi armazenado em dados. O que foi que eu fiz logo em seguida? Pegue tais dados, converta a linha obtida em um array e armazene nessa variável. Faça isso enquanto tiver linha. Se tiver 1000 linhas, esse enquanto vai ser executado 1000 vezes automaticamente. Porque essa função vai ser executada enquanto tiver array para ser convertido. Isso significa o quê? Enquanto tiver linhas para serem convertidas em array. Beleza? Resumindo, sempre quando você precisar obter linhas de uma tabela MySQL, você vai ter que seguir essa sintaxe aqui. O que é que vai ser feito enquanto tiver linhas a serem acessadas? Eu posso apresentar cada linha na tela. Como eu posso fazer isso? Vamos fazer, por enquanto, uma maneira de exibir todos os nomes cadastrados. Ok? Como é que eu acesso um array associativo, pessoal? Primeiro eu digito o nome do array. Qual é o nome do meu array aqui? Cadastro. Ok? Então eu quero exibir na tela um nome cadastrado e eu vou pular uma linha. Exibir outro nome cadastrado e vou pular uma linha. Como é que eu posso fazer isso? Todas as informações da minha tabela foram armazenadas na variável cadastro. Mas, lá no meu SGBD, voltando lá no meu PHPMyAdmin, o meu array vai ter quantos índices? Os índices que o FetchArray cria, os nomes de cada índice, é automaticamente baseado nos nomes do campo da minha tabela. Então, eu vou ter um array cadastro, onde eu vou ter a coluna ID, a coluna nome e a coluna telefone. Se eu quiser imprimir na tela cada nome armazenado no meu SGBD, se eu quiser exibir na tela cada nome armazenado no meu SGBD, cadastro não é um array, eu vou ter que abrir e fechar colchetes, né? Para poder acessar uma posição no meu array. Qual é a posição que eu quero? A posição nome. Eu vou ter que digitar aqui o mesmo nome do campo definido lá no MySQL. Ele automaticamente cria um índice baseado no nome do campo que eu quero. Ok? Vamos ver se está dando certo? Ponto e vírgula. Salvei. Vamos salvar esse script de busca como sendo exibir.php, certo? Exibir.php. Ok? Salvei. Aqui eu vou acessar exibir.php. Vamos ver se está exibindo? Ó, está exibindo. Mas está exibindo tudo um ao lado do outro, tá vendo? Tá faltando o quê? Formatar a saída. O ideal é que exiba a primeira linha, pule uma linha. Exiba a segunda linha, pule uma linha. Aí eu tenho que formatar a saída no PHP, certo? Voltando para o PHP, eu quero exibir o nome cadastrado lá e vou concatenar isso aqui com o quê? BR. Salvei. Vamos atualizar o navegador. Olha aí.
Ah, professor, mas é uma agenda telefônica. Eu quero exibir o nome e o telefone. Ora, tu tem um array, onde no array eu tenho armazenado os nomes e os telefones. Para cada linha armazenada, o while vai executar mais uma vez e vai obter informações daquela linha. Então aqui, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Eu quero exibir o nome, quero exibir um traço, quero exibir o telefone, quero pular uma linha. Como é que eu posso fazer isso? O nome eu já estou exibindo, não é verdade? Como é que eu posso continuar aqui? Quero exibir o nome, quero colocar um traço, o traço não é um string, delimita entre aspas, e vou concatenar com o telefone cadastrado naquela linha. O telefone está armazenado em que array? Cadastro. Qual é a coluna da minha base de dados que eu quero? Telefone. Notaram porque eu dou o mesmo nome do campo, o mesmo nome da variável, que é o mesmo nome do campo MySQL. Eu não sei que eu armazenei o nome na variável nome, então provavelmente eu tenho um campo MySQL nome que está atribuído ao meu array. Telefone. É o meu padrão, que vocês podem seguir também. E concatenado com o quê? Com pula-linha. BR. Salvei. Vamos ver agora como é que tá. Atualizei. Olha.